Se eu acordasse amanhã sem saber absolutamente nada de programação, nada de JavaScript, nada de React, nada de APIs, nada de Git e tivesse apenas 6 meses para conseguir meu primeiro emprego, eu não faria o que quase todo mundo faz. Eu não compraria um curso de 80 horas, eu não tentaria decorar todos os métodos de JavaScript e muito menos passaria construindo calculadora, jogo da velhas ou lista de exercícios. Parece estranho, mas existe um motivo. Depois de conversar com centenas de desenvolvedores iniciantes, eu percebi um padrão. A maioria não falha porque é ruim, ela falha porque aprende na ordem errada. Aprende React antes de aprender JavaScript, aprende frameworks antes de aprender a resolver problemas, aprende a copiar códigos antes de aprender a pensar de fato. E o resultado é sempre o mesmo. Depois de centenas de horas estudando, a pessoa ainda trava quando precisa construir alguma coisa sozinha. Então, eu me fiz uma pergunta. Se tudo que eu aprendi hoje fosse apagado, como eu estudaria JavaScript sabendo que tenho apenas 6 meses para conseguir um emprego? Esse é exatamente o plano que eu vou montar com você hoje. Não é o jeito mais fácil, é o jeito que eu acredito que me faria evoluir muito mais rápido. Mas antes que eu te mostre o plano, a gente precisa falar sobre o maior erro de quem está começando, porque talvez você esteja cometendo esse erro sem perceber. Então, imagine que duas pessoas decidem aprender JavaScript hoje. A primeira abre um curso de 60 horas e a segunda abre um editor de código. Quem você acha que aprendeu mais? A maioria responde quem fez o curso, e eu não tenho tanta certeza, porque existe uma diferença enorme entre consumir conteúdo e construir habilidade. Pode assistir 50 horas de alguém programando e ainda assim não conseguir construir uma aplicação sozinho. Programação não é igual história ou até geografia. Você não aprende programando sozinho, você aprende tentando, errando, quebrando, corrigindo. E é exatamente assim que as empresas esperam que você trabalhe. Bom, ninguém vai sentar do teu lado e dizer, agora escreve essa função. Você recebe um problema e precisa descobrir como resolver. Então, antes mesmo de falar de JavaScript, eu mudaria completamente a minha forma de estudar. Existe uma frase que eu gostaria que alguém me tivesse dito quando eu comecei. O objetivo não é terminar um curso, o objetivo é conseguir construir alguma coisa sozinho. Parece a mesma coisa, né? Mas não. Pense comigo, imagina que você quer aprender violão. Você pode assistir 100 horas de vídeos sobre acordes, mas enquanto você não pegar o violão, seus dedos nunca vão aprender o movimento. Programação funciona exatamente igual. Seu cérebro precisa criar conexões e isso só acontece quando você tenta resolver problemas. Hoje, quando olho para trás, eu percebo que os momentos em que mais evoluí não foram assistindo aulas, foram tentando construir projetos que estavam um pouco acima do meu nível, porque era justamente ali que apareciam as dúvidas certas. E isso nos leva à primeira decisão que eu tomaria, uma decisão que provavelmente vai contra o que a maioria recomendaria. Se eu tivesse 6 meses, eu dividiria esse tempo em fases, não em tecnologia, porque tecnologia muda, mas as habilidades permanecem. E a primeira habilidade que eu desenvolveria seria uma só: aprender a pensar como o JavaScript. Aqui eu não decoro sintaxe, não vou decorar métodos, eu vou literalmente aprender a pensar. Nos primeiros dias eu esqueceria o React, esqueceria Node, esqueceria TypeScript, esqueceria frameworks, porque tudo isso depende de uma base. E construir uma casa começando pelo telhado normalmente termina da mesma forma, ela desaba. Existe uma pergunta que quase ninguém faz quando começa a estudar programação: o que de fato o JavaScript faz? Parece uma pergunta boba, mas ela muda completamente a forma como você aprende. O JavaScript não cria interfaces bonitas, não cria APIs, não cria aplicativos. Antes de qualquer coisa, o JavaScript manipula dados e só isso. Todo software que você usa hoje, seja Instagram, seja Nubank, seja Spotify ou até o YouTube, todos eles recebem dados, transformam esses dados e mostram resultado para alguém. E se você de fato entender isso, metade da linguagem deixa de parecer complicada. Então, durante o primeiro mês, eu esqueceria completamente a ideia de decorar JavaScript. Meu objetivo seria aprender como a linguagem pensa. Primeiro, variáveis. Mas não porque a empresa vai perguntar o que é uma. Ela provavelmente nunca vai perguntar isso. Eu estudaria variáveis porque elas representam o estado. Todo software precisa guardar informações: um nome, um preço, um usuário logado, um carrinho de compras. Tudo começa em uma variável. Eu quero que você pense numa mochila. A variável é uma mochila. O valor é o que você coloca dentro dela. Durante o programa você pode tirar coisas e colocar outras coisas, ou simplesmente nunca mais mexer nela. Eu focaria em const e let. E é por isso que eu praticamente ignoraria o var hoje.
hoje. Em praticamente qualquer projeto moderno, você vai trabalhar quase sempre com const e let. Não porque o var morreu, mas porque existem formas melhores de escrever código. Depois eu iria para objetos. E aqui acontece uma virada, porque é nesse momento que você percebe que quase tudo na programação é representado dessa forma. API retorna objeto, bancos devolve objeto, React trabalha com objeto, Node trabalha com objeto, TypeScript tipa objeto. Se você dominar objeto, você começa a enxergar padrões. Mas existe um tipo de dado que aparece muito mais do que objetos, que são arrays. Pensa no Instagram. Você abre o aplicativo e aparecem centenas de posts. Isso não é mágica, é um array. Netflix, array. Lista de usuário, array. Produtos da Amazon, array. Quase tudo que aparece repetido na tela veio de um array. Agora eu vou te mandar a primeira quebra. Basicamente aqui está uma coisa que eu faria diferente da maioria dos cursos. Eu quase não usaria for. Calma, eu quero que você tenha calma, respire fundo. Não estou dizendo para nunca aprender. Você deve conhecer o for, mas eu simplesmente gastaria muito mais tempo dominando 4 métodos: map, filter, find, reduce. Se você abrir um projeto React, um projeto Node, ou praticamente qualquer código moderno, vai encontrar esses métodos o tempo inteiro, porque eles escrevem intenção, eles deixam claro o que você quer fazer. Por exemplo, se você tem uma lista de usuários, se eu quero apenas os usuários ativos, filter. Eu quero transformar essa lista, map. Eu basicamente só quero encontrar um usuário, find. Quero calcular o valor total do carrinho, reduce. E é isso. Start to think a lot. É só isso. E é aqui onde eu quero te introduzir lá ele, a IA. Então é aqui onde eu começaria a usar a inteligência artificial, mas não do jeito que você imagina. Se eu abrisse o ChatGPT, eu nunca pediria, faça esse exercício para mim, porque isso economiza 5 minutos? Economiza. Só que ele rouba 5 meses de aprendizado. Meu prompt seria basicamente outra. Gere uma lista de 100 usuários e eu vou resolver usando map. Não me dê soluções. Só diga se minha lógica está correta. Você percebe a diferença? A IA continua acelerando o aprendizado, mas quem continua pensando é você, sou eu. Se eu terminasse o primeiro mês dominando variáveis, objetos, arrays, funções, map, filter, reduce, eu já estaria muito mais preparado do que alguém que passou um mês inteiro assistindo o vídeo. Mas calma, porque ainda existe um problema. Até agora, todo o nosso código vive dentro da nossa máquina. Só que aplicações reais não funcionam assim. Elas precisam conversar com servidores, buscar informações, enviar dados, e é exatamente aí que a maioria dos iniciantes começa a se perder. Porque no segundo mês, eu pararia de escrever código para mim e começaria a escrever código para a internet. No mês 2, agora seu código conversa com o mundo. E presta atenção, se você chegou até aqui, existe uma boa notícia. Você já sabe muito mais de JavaScript do que imagina. Mas ainda existe um problema enorme. Até agora, todo o seu código viveu isolado. Você criou array, você criou objetos, manipulou dados, mas tudo aconteceu dentro da sua própria máquina. Só que softwares de verdade não funcionam assim. Pense no Instagram. Você abre o aplicativo, as fotos não estão dentro do seu celular. Elas vêm de outro lugar. Quando você entra no Nubank, o saldo não está salvo no aplicativo, ele vem de um servidor. Quando você pesquisa um vídeo no YouTube, o resultado também vem de um outro computador. E é aqui que muita gente percebe uma coisa: programar não é só escrever código, é fazer sistemas conversarem. Então bota na sua cabeça, todo software moderno conversa com uma API. Mas calma, primeiro quero que você esqueça a palavra API por um segundo. Ele assusta mais do que deveria. Pense num garçom. Você chega em um restaurante, você não entra na cozinha, você faz um pedido. O garçom leva esse pedido, a cozinha prepara, o garçom traz de volta a resposta. Uma API faz exatamente isso. Ela é a ponte entre quem pede a informação e quem realmente possui a informação. Basicamente tem seu código, API, servidor, banco de dados. Cara, quando eu aprendi isso, muita coisa começou a fazer sentido. Mas existe um outro conceito que costuma assustar todo mundo: programação assíncrona. A primeira vez que eu ouvi isso, cara, achei que era um assunto extremamente complicado. Hoje eu explicaria de um jeito muito mais simples. Então imagina que você pede uma pizza. Você liga, faz o pedido, a pizza demora 40 minutos. E o que você faz nesse tempo? Fica olhando para o telefone parado? Claro que não, porque você simplesmente fica vivendo. Você continua vivendo. Assiste um vídeo, conversa, trabalha. Quando a pizza chegar, você atende. O JavaScript faz exatamente isso. Enquanto ele espera uma resposta da internet, ele continua executando outras tarefas. Se ele não fizesse isso, toda a interface congelaria. E é por isso que existem
também as promises. Elas representam algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Não hoje, mas vai acontecer. Cara, você não precisa decorar esses nomes, precisa entender a ideia. Depois disso, eu aprenderia a think e a wait. E aqui eu faria uma promessa para mim mesmo: nunca decorar, sempre entender. O async e o await não existem para deixar o código mais rápido, eles existem para deixar seu código mais fácil de ler. Então, mesmo quem nunca programou consegue perceber qual versão é mais simples. Mas, mesmo com tudo isso, a internet falha, APIs caem, usuários ficam sem conexão. Então, eu aprenderia uma das habilidades mais importantes da programação: simplesmente tratar erros. Porque escrever código que funciona é relativamente fácil. Difícil é escrever código que continuam funcionando quando tudo dá errado. Dentro desse mês, eu construiria um projeto, né? Então, agora vem uma regra que eu seguiria durante todos os 6 meses. Todo mês termina com um projeto. Então, nesse segundo mês, eu construiria alguma coisa que conversa com uma API real. Talvez uma consulta de CEP, clima, GitHub, Pokédex, cotação de moedas, filmes, Spotify, não importa qual. O importante é aprender, buscar, receber, tratar e mostrar. Se você entender esse fluxo, vai perceber que metade da internet funciona exatamente assim. E aqui a IA volta a aparecer, mas novamente, não para escrever código. Eu simplesmente chegaria e falaria: explique por que minha requisição está falhando. Não me dê a solução. Me faça perguntas até eu descobrir sozinho. E essa pequena mudança faz total diferença. E no final do segundo mês, eu não diria aprendi APIs. Eu diria outra coisa: agora meu código conversa com outros sistemas. Mas calma que ainda existe um detalhe. Até agora tudo que fizemos foi invisível. O usuário ainda não consegue interagir com nada. E é exatamente no terceiro mês que finalmente começamos a construir uma aplicação de verdade. A gente começa a entrar no terceiro mês. E é aqui onde você começa a construir software. Porque até aqui você aprendeu a pensar, você aprendeu a manipular dados, aprendeu a conversar com servidores. Mas ainda existe um problema: o usuário não vê nada disso. Porque software não existem para desenvolvedores. Software existem para quem usa. E é exatamente aqui que eu vejo muita gente cometendo um erro enorme: pular direto para o React. Então, eu não aprenderia React. Calma, não estou dizendo que o React não é importante. Muito pelo contrário, eu trabalho com framework. Eles são fundamentais, mas existe uma pergunta: como você vai entender o que o React está fazendo se você nunca entendeu como o navegador funciona? Imagina alguém aprendendo a dirigir um carro automático sem nunca entender o que é um freio. O carro anda, mas quando acontece algum problema, a pessoa trava. É exatamente isso que acontece com muitos desenvolvedores. Durante o terceiro mês, eu mergulharia no DOM, porque simplesmente toda página da internet é basicamente uma árvore. O JavaScript consegue caminhar por essa árvore, encontrar elementos, alterar elementos, criar elementos, remover elementos. Isso muda completamente a forma como você enxerga um site. Mas existe uma coisa que é ainda mais importante: eventos. Você clica num botão, nada acontece. Depois adiciona um evento e o botão funciona. A maior parte das aplicações não reage ao código, eles reagem às pessoas. Você vai ter cliques, digitação, scroll, mouse, touch. Toda vez que alguém faz alguma coisa, um evento acontece. O JavaScript está esperando exatamente por isso. E a analogia que eu posso trazer é do porteiro, né? Ele não sai abrindo a porta sozinho. Ele espera alguém tocar a campainha. Quando isso acontece, ele simplesmente executa uma ação. Depois disso tudo, projeto. Nesse momento, eu construiria meu primeiro projeto sério. Então, talvez um to-do list, controle financeiro, lista de filmes, gerenciador de hábitos, agenda, whatever. Mas existe uma regra: o projeto precisa resolver um problema de verdade. Nada de calculadora, nada de jogo da velha, nada de adivinha de número, porque empresas não contratam pessoas que fizeram exercício. Empresas contratam pessoas que resolvem problemas. Existe uma pergunta que de fato mudou completamente a minha forma de estudar: esses projetos parecem algo que uma empresa poderia construir? Se a resposta for não, eu provavelmente escolheria outro projeto. Local Storage. Imagina um aplicativo de tarefas que perde todas as tarefas quando você aperta F5. Ninguém usaria. E é aqui onde você precisa entender sobre Local Storage. É aqui que você precisa começar a pensar como um desenvolvedor. Você deixa de perguntar como faço um botão e começa a perguntar como faço esse botão continuar funcionando amanhã. Depois disso, IA de novo. Agora eu usaria IA novamente. Prompt seria: revise o meu código, aponte problemas de organização, não reescreva.
escreva, só me explique onde posso melhorar. Porque agora eu entendo que a IA virou uma revisora de código, não uma copiadora de código. E no final do terceiro mês eu teria uma coisa mais importante do que certificados: projetos. Porque currículos abrem portas, mas projeto responde a pergunta que toda empresa faz. Ele sabe construir alguma coisa. E agora vem a parte mais curiosa. Muita gente acha que o próximo passo seria aprender mais JavaScript. Eu faria exatamente o contrário. No quarto mês chegou a hora do React. Mas eu não quero te encher de informação num único vídeo, então esse vídeo vai ter segunda parte. E já confirma se você está inscrito no canal, aperta o sininho porque eu não vou lançar outro vídeo a não ser a segunda parte desse vídeo. Então se você já está ansioso para esperar a segunda parte, deixa nos comentários, estou esperando. Daqui a dias eu literalmente vou lançar a segunda parte desse vídeo. Sem mais demora, já quero te agradecer por você continuar aqui. Não se esqueça, a gente parou exatamente no mês 4, quando a gente entra no React. Então eu quero que você venha para o próximo vídeo com a sua pipoca porque a gente continua com o nosso Netflix. Tamo juntos e até o próximo vídeo.